É uma alegria estar aqui hoje, podendo compartilhar da palavra com vocês. Aqui nessa casa eu já servi em todos os outros lugares e é sempre um prazer poder servir em todas as áreas dessa igreja. E é mais uma vez e mais uma alegria estar aqui com vocês hoje, essa noite. Hoje, a mensagem que eu trouxe começou sendo gerada há um bom tempo dentro do meu coração e foi algo que todo mundo fala, mas é uma verdade. Antes de ela ser algo que eu possa transmitir, ela primeiro foi algo que me confrontou, foi algo que trabalhou dentro de mim, e depois disso, sim, que eu comecei a entender isso, eu comecei a viver um novo nível de vida com Jesus. E o tema da mensagem de hoje é a recompensa dos filhos. Pode abrir sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Gostaria de estar lendo um texto com vocês. Todo mundo achou? 1 João 5, desculpa, eu falei 1,5, né? É 1 João 5. Primeiro João 5 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, é o Filho de Deus. Feche seu olho. Senhor Jesus, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um sábado, Senhor, nós te agradecemos por mais um culto de jovens, Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, por se fazer presente mais uma vez, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor abra os nossos corações, Senhor, que o Senhor nos prepare, Senhor, para entender, Senhor, o que o Senhor quer dizer, Pai, às nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, amém. Aqui em 1 João 5, o texto fala sobre uma recompensa dos filhos, e nós fomos chamados para um caminho de obediência. É muito engraçado que João, que foi o discípulo conhecido como discípulo do amor, ele, em seu livro de João, ele falou muitas vezes sobre obediência, e mais para frente nós vamos acompanhar e vamos ver quantas vezes ele falou sobre isso, porém todos nós fomos chamados para a obediência, porque o caminho que nos leva até Deus é somente pela graça, e isso é inquestionável, isso é irrevogável. Porque somente através, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus nas nossas vidas, nós conseguimos chegar à mesa de Deus. Porém, para permanecermos na mesa de Deus, nós precisamos ser obedientes. Para sentarmos e continuarmos nessa mesa, que um dia foi um convite totalmente de graça, nós temos uma responsabilidade dentro dessa mesa, dentro desse lugar. E a obediência é o que vai nos levar a permanecer nesse lugar. Em 1 João 5 diz que o amor, ele envolve a obediência. Então não tem como alguém dizer, eu amo a Deus, sendo que essa pessoa não obedece. Não obedece o quê? Não obedece seus princípios, não obedece seu mandamento, não obedece a sua vontade na vida dela. Então é impossível que dizemos que amamos a Deus, sendo que nós não obedecemos. Em 14:15 do livro de João, daí agora, ele fala assim, se me ama, guarda os meus mandamentos. Em João 14:21, ele fala novamente, aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E em João 15:10, se guardares os meus mandamentos, permanecemos no seu amor. Então aqui, a gente pode ver que não tem como nós falarmos que amamos a Deus, sendo que nós não obedecemos a sua palavra, sendo que nós não obedecemos o nosso mandamento. Esse é o amor de Deus, esse é o amor de Deus, que a gente se sente e continue na mesa com Ele, mas não tem como continuarmos na presença dEle, não tem como continuarmos sentados com Ele, não tem como a gente querer mais de Deus, sendo que primeiro nós não colocamos o nosso coração, e nós não transformamos o nosso coração como coração de filhos. E uma das partes que eu gosto ali no capítulo que ele fala que o mandamento de Deus não é penoso. O que quer dizer isso? Quer dizer que o mandamento de Deus não é difícil. Mas espera aí, muitas vezes é doloroso obedecer a Deus. E eu concordo com você, é doloroso. Mas o que então João está querendo dizer que o mandamento não é penoso? É porque obedecer
é melhor do que sacrificar. A gente tem um processo no Antigo Testamento, e eu quero explicar um pouco mais como que funcionava no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, na Velha Aliança, quando alguém pecava contra o Senhor, o que ele precisava? Ele precisava matar um cordeiro, por conta do fruto daquela desobediência. E não era um simples processo, do sentido de ele passava no açougue, passava no aviário, via um cordeirinho vivo, já traçava o cordeirinho vivo e levava para o santuário para sacrificar. Não. Era um processo de cuidar daquele cordeiro, ele teria que ser cuidado, ele teria todo um preparo especial. Por isso que obedecer é melhor sacrificar. Jesus nunca quis que nós sacrificássemos cordeiros para ele, ele sempre nos pediu obediência. Porque se temos um coração obediente, se caminhamos segundo a sua vontade, a sua palavra, nós não precisaríamos matar, sacrificar algo para nós voltarmos atrás daquele lugar que nós nunca deveríamos sair. Esse é o desejo de Deus para você. Para exemplificar, tem outro exemplo também, que é de Sansão. Não sei quantos conhecem a história de Sansão, mas Sansão, pela desobediência, acabou ficando cego, e nos seus últimos dias de vida, ele fala assim: Senhor, que eu possa voltar a fazer a sua vontade. Ele saiu de um caminho de obediência, ele deixou de sentar em uma mesa do Senhor através da desobediência, e no final da sua vida, tudo que ele mais queria era fazer a vontade de Deus novamente. E nós precisamos entender que para fazer a vontade de Deus, para que a gente sirva a Ele, para que a gente ame Ele, é necessária obediência. Eu lembro, e por isso que é muito mais fácil você obedecer do que sacrificar. Por isso que é muito mais simples você obedecer do que sacrificar. Trazendo um pouco mais para o nosso exemplo, quando eu era criança, eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos, e foi uma época bem conturbada na minha família, porque meus pais tinham acabado de se converter, e eles estavam passando muita necessidade financeira, então acabou que desde uns 8 meses, 1 ano de idade, eu fiquei praticamente morando na minha avó, até mais ou menos os meus 5, 6 anos de idade. Por que praticamente? Que todo dia eu ia de manhã para lá. Quando eu chegava de manhã na casa da minha avó, eu ficava lá o dia inteiro porque meus pais estavam trabalhando. E quando meus pais voltavam me buscar, já era muito tarde, eu já estava dormindo. E aí eu voltava dormindo para casa, acordava no outro dia, já estava na casa da minha avó. E eu lembro que minha mãe sempre falava, mesmo assim, nos momentos que eu estava acordado: filho, você precisa comer de tudo. Porque eu era uma criança crescida por vó, normalmente, se a avó não é daquelas vós que a avó normalmente tem uma dificuldade de educar e criar os filhos, porque vó é aquilo, os pais educam e as vós estragam. Eu tinha minha avó, e minha avó, ela cuidava muito bem de mim, mas ela era avó, ela não tinha essa responsabilidade que um pai tem de criar um filho. Então, ela deixava eu comer o que eu quisesse. Então, eu comia chocolate, eu comia 3 tipos de alimento, minha dieta era muito bem balanceada, era chocolate, coxinha e miojo. Essa era a minha dieta. E pensa, uma criança que foi crescendo nesses alimentos, um dia ela tem falta de alguma coisa. Até que um dia eu estava passando muito mal e meus pais precisaram me levar no hospital ainda pequeno, e quando cheguei no hospital, tirei sangue, fiz diversos exames, tive que ficar a noite internado no hospital. Por quê? Porque não tinha nutrientes suficientes no meu organismo. Por isso que obedecer é melhor que sacrificar. Porque se eu tivesse escutado minha mãe, eu não precisaria ter sofrido no hospital, ter ficado internado, ter tido que tomar soro por conta de falta de nutrientes, porque eu não tinha energia dentro do meu corpo. Ou então, quando nos meus 14 anos de idade, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, 14, 15 anos de idade, acho que mais ou menos, 15 anos quando eu estava no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio, acho que é isso, 15 anos. Eu estava com 15 anos, e com certeza todos aqui tiveram um amigo muito gente boa, que conversava com a sala inteira, que conversava com todos os professores, que era muito legal, que trocava uma ideia com o geral, e eu era essa pessoa da minha sala. Eu era sempre gostei muito de comunhão, sempre gostei muito da galera, eu sempre fui esse cara da galera. Porém, quando eu mudei de colégio no primeiro ensino médio, minha mãe falou para mim, falou assim: filho, você está indo num colégio que ele vai exigir mais de você, você precisa estudar mais, você precisa se dedicar mais aos seus estudos. Eu falei: não, mãe, beleza, está tudo sucio, está tudo tranquilo, está suave. E aí começou o primeiro semestre, eu mandei mal algumas matérias, minha mãe: filho, você está estudando? Eu falei: não, mãe, estou estudando, não, mas vai dar certo. Segundo semestre, terceiro, quarto semestre. Quando chegou no fim do quarto semestre, tem aquela soma anual das suas notas, e
quando somou todas as minhas notas, eu tinha pego finais em 8 matérias. Duro, 8 matérias tinha pego final. E aí imagina para falar isso para minha mãe, para contar isso para minha mãe. E eu lembro que eu fiquei desesperado. As únicas matérias que eu não peguei final foi Sociologia, Educação Física, Artes e Ensino Religioso. Obrigado, Deus. Ensino Religioso. Foram essas únicas 4 matérias que eu não cheguei a pegar final. Que é aquelas matérias que é tipo assim, você fez o dever de casa, passou, tranquilo, era muito simples. Mas nas outras que exigiam um pouco mais do seu estudo, eu não estudava. Eu obedecia a minha mãe. Falei assim, mãe, você estuda? Eu estudava, mas eu não estudava. Eu estudava, mas não estudava. O que quer dizer com isso? Eu estudava, mas eu escutava uma aula. Aí eu conversava 2. Aí eu ia para o reforço do colégio, eu ia tirar dúvida 1 hora. E nas outras horas, os 3 reforços, eu saía para comer uma coxinha com a galera. E no final de tudo isso, acabou me gerando essas 8 finais, graças a Deus. Deus foi bom comigo, eu passei de ano. Porém, aquilo, depois que eu terminei todas as provas, era já perto de dezembro já, foi no mês de dezembro, acho que dia 10 de dezembro, eu já estava passando muito mal na semana de provas. E aí, quando eu terminei todas as provas, eu falei assim, caraca, estava uma dor de estômago muito forte. Falei para minha mãe, falei assim, mãe, estou com uma dor de estômago muito forte, que isso? Você está comendo as coisas direito? Eu falei, não, mãe, estou comendo mais ou menos certo, mas eu acho que não é isso. E ela falou assim, não, vou te levar no médico. Me levou no médico. Quando eu cheguei no médico, eu fiz uns exames no meu estômago, eu fiz uma endoscopia. E o laudo deu que eu estava com gastrite nível 2 já. Aí eu falei, caraca, gastrite nível 2, o que é isso? Não entendia nada, e ele mostrou uma imagem do meu estômago, e para quem não entende, para mim estava tudo certo, mas aí ele mostrou uma imagem do estômago saudável. A minha falta de estudar direito, de estudar com o coração correto, acabou gerando uma gastrite nível 2 no meu estômago, que isso foi algo que eu fui ser curado agora, ano passado. Eu carreguei isso por 9 anos. Foi dolorido, algumas vezes eu já passei mal de ir de madrugada para o hospital, outras vezes não podia, tive que me abster de alguns alimentos, porque eu não estava nas condições tão boas, mas seria muito mais fácil se eu tivesse estudado aqueles 7 meses, 8 meses de colégio, não ter pego uma final. Por isso que a obediência é melhor que o sacrifício. Algum de vocês já deve ter sofrido alguma profecia de mãe, aquela tipo, leva o guarda-chuva, vai chover. Aí você não leva o guarda-chuva e você sai todo molhado, você chega todo molhado em casa. Algum de vocês já deve ter se deparado com isso, porque sempre o caminho da obediência é algo mais fácil. O caminho da obediência, por mais que seja uma dor momentânea, no sentido de que eu vou ter aqui que me dispor para estudar, vou ter que parar de sair com alguns amigos, vou ter que parar o que eu estou fazendo para focar naquilo que é importante, ela nunca vai ser maior do que a dor de depois você tem que sacrificar algo. Então, assim, se Deus te pediu algo, deixa eu te falar, entrega rápido. Se isso foi o seu trabalho, se isso foi o seu relacionamento, se isso foi algo que Deus falou para você, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que obedecer é melhor que sacrificar. Não tenha dúvida, não tenha questionamento no seu coração sobre isso. Por mais que a dor seja dolorosa, por mais que a obediência seja dolorosa, a dor de um sacrifício é muito maior. Muito maior. Eu obedecia a minha mãe. Eu obedecia. Não com o coração correto. Não do jeito certo. Não da maneira certa. Porque não basta só obedecer. É necessário que se obedeça com o coração correto. É necessário que se faça com o coração correto. Não adianta nada Deus deu o propósito dele para a sua vida. Não adianta nada Deus falar algo do seu coração e você seguir cegamente para isso que Deus falou, sendo que você não pediu e não perguntou a opinião dele sobre como é a maneira de fazer isso. Então, se Deus colocou no seu coração, falou assim, filho, eu tenho missões para você, eu quero que você seja um missionário. Não adianta nada você ficar focado no missionário e esquecer de perguntar para Deus,
qual é a maneira correta de o Senhor forjar um coração missionário dentro de mim, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Porque não basta só obedecer, não basta. É necessário estar com o coração correto. E qual é o coração correto? O coração correto é um coração de filho. Obedecer com o coração de filho é a maneira certa de se obedecer. Porque se a gente for olhar, se a gente for pensar, todo filho serve. Todo filho serve. E se a gente for olhar também para os escravos, todo escravo serve também, todo servo serve. Qual que é a diferença, então, do serviço de um para outro? O que difere o que eles fazem é o coração. O coração difere o serviço de um escravo de um filho. Se você olhar para alguém, eu não sei se você já teve isso, algum exemplo dentro da sua casa ou algum exemplo dentro da sua vida de dois funcionários de uma empresa, um que é o filho do chefe e outro que é um funcionário normal. A tendência é, por esse ser o filho, ele se preocupar mais com aquilo que ele está fazendo. Deus quer gerar esse nosso coração de filho para que nós não venhamos ter um relacionamento com ele de servo, para que nós venhamos ter somente responder para ele como um escravo responde, mas sim como um filho. Porque se você pegar hoje numa estrutura de uma empresa, e você consegue identificar quem tem o coração de filho trabalhando e quem tem meramente o coração de servo. Você consegue identificar isso. O filho, ele sempre vai além. Ele sempre vai além. Já um servo, ele faz porque ele tem uma recompensa. Se o coração correto para nos servirmos é um coração de filho, entenda que um filho, ele sempre vai além, porque ele sabe que aquilo que ele está fazendo é para ele. Não tem como acertarmos na mesa do Senhor e acharmos que o nosso lugar ali, pronto, acabou, e nós não temos uma resposta de responsabilidade para com Ele. Não tem como ficar ali diante de Deus, dizendo, sim, Deus, eu aceito o seu propósito, sim, Deus, eu aceito o seu propósito, e ficar parado. É necessário que a nossa obediência, ela seja uma resposta para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Esse é o nosso coração. Esse precisa ser o nosso coração. Um escravo, ele faz por receber. Um servo, ele faz por uma recompensa. Como tem sido o seu coração no seu trabalho? Você tem feito tudo aquilo através do seu salário, somente para receber o salário? Ou você tem entendimento que, peraí, eu sou um filho de Deus aqui na terra, eu tenho o coração de filho, então se meu chefe pede para mim simplesmente organizar a prateleira, eu só vou tacar as coisas lá nela. Não, não é dessa maneira. Essa maneira é que qualquer um serviria, essa maneira é que um servo serviria. O nosso coração de Deus é para nós irmos além. Então isso implica nas pequenas coisas. Se alguém te pede algo, você vai lá e entrega 2 vezes aquilo que ele te pediu. Se alguém te pede simplesmente para organizar uma prateleira, você ativa o seu coração de filho, e por mais que seja difícil para você, você coloca ela em ordem de cor, em ordem alfabética, em ordem que seja, porque esse é o coração de Deus para com nós. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus para com nossos filhos. Ele deseja que nós vamos além, que nós não ficamos parados na mesma coisa sempre. Essa é a diferença de um escravo do filho. A gente consegue ver isso exemplificado bem claro na história de Abraão. Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Gênesis 22, para nós entendermos um pouco mais sobre isso. Gênesis 22 diz assim, versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Jesus, tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou, preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe.
disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros dos seus filhos Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a linha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vou dar uma pausa aqui. A gente viu ali que os servos, eles só foram até um lugar. Um coração de servo, uma resposta de servo, é alguém que nunca vai poder viver na integridade de tudo que aconteceu. Um coração de servo, ele vai poder contar a história. Um coração de servo, ele vai poder voltar depois, quando eles voltam ao acampamento e contando sobre essa história, ele vai saber contar o que aconteceu, mas ele nunca vai viver aquilo que aconteceu. Continuando no texto, diz assim: então estendeu a mão, respondendo a Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou uma lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, o pegou e sacrificou como holocausto, em lugar do seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. A gente consegue ver ali de novo que, olha que experiência magnífica que Abraão teve com Deus. Eu imagino ali Isaque assistindo isso, vivendo tudo isso de camarote, estando ali presente no que está acontecendo. Porém os servos, eles só vão saber contar a história do que aconteceu. Eles só vão saber falar do que aconteceu. E esse não é o lugar que Deus nos chamou para nós simplesmente vermos tudo acontecendo e nós ficarmos num lugar pacífico, num lugar de espera, num lugar de Deus, tá bom, então é isso, é só até aqui, porque esse é um coração que um servo espera, ele não anseia pelo que o Senhor quer dizer. O Senhor dá uma direção para ele e ele espera que tudo aconteça. Essa é a maneira que um servo faz, ele não caminha naquilo que Deus falou, ele simplesmente ou é seguido por algum movimento, ou simplesmente ele anda de acordo com o vento, mas ele não busca ouvir de Deus. Deus, o que é o que o Senhor tem agora? Deus, o que é o que o Senhor tem para depois? O que é que o Senhor tem para continuar? Os quatro, os dois servos, Abraão e Isaque, vão saber a história, vão saber contar a história, mas só dois viveram isso. E Abraão, além de ser um excelente pai para com Isaque, ele também era um excelente filho para com Deus. Abraão, ele expressava um coração de filho. E um coração de filho, quando escuta a voz do seu pai, faz a vontade dele, custe o que custar para ele. Vocês conhecem a história, Abraão não podia ter filhos. E até que Deus dá um único filho para ele. Um único filho para ele. Então, Deus pede esse filho para ele. E custe o que custar. Abraão não pensou duas vezes em obedecer à voz de Deus. Assim deve ser o nosso coração de filho para responder à voz de Deus. Assim que devemos confiar em Deus, assim que devemos responder para Ele. Abraão tinha consciência. Abraão confiava tanto em Deus, que mesmo que ele sacrificasse Isaque, Deus ia dar um jeito de cumprir a promessa dele sobre a vida dele. Abraão sabia disso.
Abraão tinha consciência disso, que independente do que Deus estava pedindo para ele sabia que Deus era um pai que cuidava dele. Eu não sei o que Deus tem te pedido, mas vou te falar que obedecer às vezes é difícil, às vezes pode doer, mas há uma recompensa para os filhos que obedecem o coração do pai. E a dor então do sacrifício vai ser muito maior. A dor do sacrifício vai ser muito maior do que a da obediência. Os filhos, eles não precisam se preocupar com o amanhã, porque eles sabem que eles têm um pai. Vou falar uma coisa para vocês aqui, para os solteiros, para os casados, para quem for, Jesus quer ser Jesus da sua vida. Ele não quer simplesmente reinar sobre suas finanças somente, ou somente sobre o seu relacionamento, ou somente... Não, Ele quer ser o Deus de todas as coisas, mas nós precisamos entrar nesse lugar de dependência. Nós precisamos estar mais preocupados com olhar para Jesus do que para qualquer outra coisa. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade, 16, 17 anos de idade por aí. O meu sonho era ter uma família, o meu sonho era me casar, o meu sonho era ter uma família. E eu ansiava por isso e orava sempre por isso e sempre, nunca deixei isso como sempre uma das prioridades. E confesso para vocês que às vezes isso acabava passando pela frente de Deus. E engraçado que quando eu fiz 18 anos de idade, veio uma calma no meu coração. E eu falei assim, Deus, eu não quero mais casar agora. Não que eu não sonhe em casar, claro que eu sonho em casar, mas o que o Senhor tem para mim agora? E eu lembro que foi um processo dos 18, do ano que eu fiz 18, do ano que eu fiz 19, foram 2 anos num processo de Deus trabalhando em mim, a eu entender que melhor é Deus do que a minha esposa, a eu entender que é mais importante eu estar com o meu coração focado em Deus do que a minha esposa. Então foi um longo processo que Deus começou a trabalhar dentro do meu coração, e até que 2 anos depois, ou 3 anos depois, eu comecei a namorar com a Júlia. E foi muito engraçado, porque uma das coisas que a gente sempre fala foi, eu primeiro busquei qual era o desejo de Jesus para o meu coração. E nesse desejo, nesse caminho, você estava do meu lado. E é aí que eu pude te encontrar. E é assim que Deus quer trabalhar conosco. Deus quer primeiro trabalhar no seu anseio por Ele, primeiro trabalhar nessa dependência que você tem dEle, para depois Ele poder começar a te confiar, para depois Ele poder começar a mostrar as bonanças dEle para a sua vida. Um lugar de filho é um lugar de dependência. Um lugar de filho é um lugar de dependência. É muito engraçado, porque quando a gente escuta essa palavra dependência, ela até dá um negócio estranho, um espasmo na gente, porque todo mundo sonha ter independência financeira, sair, parar de morar com os pais, tirar a carteira de motorista para ir para cima e para baixo, ou comprar um carro. Todo mundo sonha com a independência. Mas é engraçado que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê totalmente o oposto. Quem que foi o nosso maior exemplo de como se viver aqui nessa vida? Foi Jesus, certo? E a gente consegue olhar que através da vida dele, ele foi dependente. Ele, através da vida dele, ele pediu ajuda para Deus. Eu fico imaginando Jesus, quando criança, chorando para mamar. Você sabia que Jesus chorou para mamar? Por quê? Porque ele ainda assim, ele era dependente da sua mãe dele. José teve que ensinar o Pentateuco para Deus. Você já parou para pensar nisso? Então o tempo passa e no Getsemane, Jesus chega para os discípulos e fala assim, me ajudem a orar e vigiar. Então que lugar que é esse que Jesus permaneceu em sua vida toda e nós muitas vezes não queremos entrar? Porque achamos que uma dependência com Deus, uma dependência com os nossos líderes, ser dependentes de alguém é algo que somente uma pessoa frágil faria, sendo que é totalmente ao contrário.
Sendo que o Evangelho pega isso e vira de cabeça para baixo, porque Jesus fala, não podereis chegar ao Pai se não for por mim. Precisamos ter uma dependência com Jesus para nos chegarmos até Deus. A verdade é que Deus não quer nenhum filho perfeito. Porque um filho perfeito, ele não precisa de um pai. Deus não quer que você olhe para ele e fale assim, meu Deus, eu sou tão pequeno. Meu Deus, eu tenho tanta sujeira dentro de mim. Ou meu Deus, eu sou tão insuficiente. De maneira nenhuma. Deus quer te usar dessa maneira. Como assim Deus quer te usar dessa maneira? Deposite o seu coração nele. Deposite a sua vida nele. Deposite tudo que você tem para ele. Ele quer você da maneira que você é. Um filho perfeito não precisa de um pai. Imagine se todos nós nascêssemos sabendo ler, escrever e andar. Que graça teria? Que graça teria em aprendermos as coisas com um processo de cada vez? Jesus, sendo filho perfeito, ele ainda caminhava precisando de Deus Pai e precisando do corpo, precisando se assentar nessa mesa, precisando compartilhar com os discípulos. Nós precisamos entender que a dependência, ela não é um lugar de fraqueza, ela não é um lugar menor, ela não é um lugar que tem que ser menosprezado, por contrário disso, ela é o nosso lugar onde nós nunca deveríamos ter saído de lá, é o lugar que Adão nunca deveria ter pensado em deixar. A dependência de estar com Jesus, de encontrar Jesus todos os dias, esse deve ser o nosso coração. Eu gostaria que vocês abrissem em Lucas 15. E Lucas 15 vai falar sobre a história de dois irmãos. E é muito engraçado, porque a gente vai ver dois filhos aqui. Porém, nenhum deles tinha o coração do seu pai. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e neste mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morro de fome? Levantar-me-ei e irei com o teu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido ele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também, mataram um novilho cerrado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cerrado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, me desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A gente consegue olhar para essas histórias de dois irmãos e a gente consegue perceber que ambos eram filhos do mesmo pai. E ambos não tinham o mesmo sentimento de não pertencimento. Ambos não tinham um coração de filho. Porém, somente um deles foi genuíno com aquilo que ele sentia. No capítulo 13 diz, não muito tempo depois, no versículo 13, não muito tempo depois, ele pega tudo o que agora era dele e foi para a região. Lá desperdiçou os seus bens. A gente consegue ver que o irmão mais novo, ele pegou tudo que era teu e falou assim, pai, estou saindo, estou vazando, quero seguir os meus caminhos. Eu não quero, pai, ter essa dependência contigo. Pai, eu não quero mais, deixa eu seguir aquilo que eu quero, pai. Ele decidiu seguir os seus próprios caminhos. Quando a gente decide seguir o nosso coração, quando a gente decide fazer os nossos planos e não incluir Deus neles, não tem como sermos bem-sucedidos. Não tem como sermos bem-sucedidos. Não há sucesso nisso. Ele, depois de ter reconhecido que o seu caminho era torto, por conta da consequência de tudo que aconteceu com ele, ele volta para o seu pai, pedindo perdão. Agora, depois de ele ter reconhecido que seu caminho era torto, ele fala, pai, me aceita de volta. E o pai, com todo amor, fala assim, filho, claro que eu te aceito, você é meu filho. Aquele pai amava o seu filho. Porém, aquele filho não entendia e não tinha um coração de filho para com seu pai. Porque eu digo que um deles só foi genuíno com o seu coração. Porque o mais velho, quando retorna do campo e vê o pai festejando a volta do seu irmão, ele questiona o pai, ele fica irado, e o pai chega e tenta reconciliar com ele, e ele indaga com seu pai, há tantos anos que te servi, há tantos anos que te sirvo, há tantos anos, pai, que eu estou junto, estou sempre aqui, e nunca transgredi, pai, uma ordem sua. Há tantos anos que eu estou aqui, e ele ali, eu imagino, ele falando isso com assim, pai, você não está percebendo que esse cara aí, ele foi, desperdiçou tudo que é teu, e eu estou aqui, você nunca fez nada para mim? Mas esse filho, ele não servia com o coração de filho, seu pai. Ele servia com o coração de servo. Se nós formos na origem da palavra tisivo, aqui a sentença que ela é colocada é da maneira que um escravo fazia, é da maneira que um servo fazia. Esse filho sempre esteve na casa do pai. Esse filho, ele não abandonou Deus. Esse filho, ele não falou assim, Deus, vou te deixar de lado. Pai, eu quero te deixar de lado. Mas o seu coração, as suas atitudes, eram as mesmas coisas que um escravo fazia. Ele não tinha um coração de filho. Ele não entendia. E depois o pai respondia, ele falou assim, filho, tudo isso daqui é seu, você não está entendendo. Filho, tudo isso é seu. E quantas vezes nós também temos o mesmo comportamento desse filho mais velho. Recebemos a graça de Deus, que foi através de um sacrifício, apossamos dessa graça para nos chegar até Ele, mas a maneira com que nós respondemos a Deus, a maneira com que o nosso coração serve a Deus, não é com o coração correto, é da mesma maneira que um servo fazia. Gostaria que você ficasse de pé. O convite para sentarmos a essa mesa foi de graça. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter uma resposta com o coração de filhos. Nós precisamos colocar o nosso coração dependente para com Deus. E quantas vezes eu e você, a gente tem o mesmo comportamento desse irmão mais velho. Estamos aqui na casa de Deus, durante anos, durante muito tempo, mas ainda assim,
se relacionamos com Ele como servo. E você sabe por que o servo ele não vai além naquilo que ele faz? Sabe por que o servo ele para ali? Porque ele não conhece o coração do seu Senhor. Somente um filho conhece o coração do seu pai. Somente um filho pode dar sequência, pode dar continuidade daquilo que o pai tem falado para ele fazer, porque ele sabe qual é a vontade do seu pai, mesmo seu pai não ter falado nada com ele. Que nós possamos ter esse coração de filho cada vez mais. Jesus foi o nosso maior exemplo. E no Getsemane ele pediu assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, não me deixe viver isso. Mas contudo, Deus, seja feita a sua vontade. Contudo, Pai, o que importa, Senhor, é aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. Porque essa é a resposta de um coração de filho. Somente os filhos herdarão a vida eterna. Somente os filhos vão poder viver aqui no relacionamento de dependência com seu pai. Eu queria que a gente fechasse o olho agora e fizéssemos uma autoanálise e uma análise do alto em nossas vidas. Perguntando se Jesus, eu tenho te servido de que maneira, Pai? Eu tenho feito como filho. Jesus, eu tenho, Pai, tido relacionamento com você, Senhor, como um filho tem, Pai. Ou não, Jesus? Coloca a mão no seu coração, ora agora sobre a sua vida. Jesus, Pai, traz a consciência, Jesus. Traz a consciência os nossos corações, Pai, que nós somos filhos, Pai. Traz a consciência, Deus, que nós somos filhos, Jesus, que nós temos uma recompensa eterna, Pai. Traz a consciência, Jesus, que tudo é teu, Pai.